Estão escutando? Sim. Bom dia. Hoje a gente vai ter o debate da chapa do então DCE aqui na FEA, parceiro da CABC, em parceria com o Grêmio da Poli. As eleições para o DCE acontecem amanhã, quarta e quinta, na USP inteira, e o DCE é o Diretório Central de Estudantes, que são todos os alunos da USP. Se vocês estiverem ouvindo, aqui a gente tem 4 chapas: a chapa de extensão, a nossa voz, a primavera nos dentes e a pode chegar e não para. A chapa do território livre também vai chegar ainda, provavelmente. O debate vai funcionar da seguinte maneira. Cada chapa vai ter 5 minutos para as considerações iniciais. Vão ter pergunta entre as chapas, que a gente vai sortear depois qual que vai perguntar para quem. 1 minuto e meio para pergunta, 3 minutos para resposta e 1 minuto para réplica. Entre as perguntas entre as chapas, a mesa vai fazer perguntas também, para todas as chapas, cada chapa tem 3 minutos para responder. Depois disso, vão ter perguntas da plateia e vão ter 3 minutos de resposta para cada pergunta também. E ao final, vão ter as considerações finais, e são 5 minutos para cada chapa para falar. O pessoal do Território Livre chegou também. A gente vai começar com as considerações iniciais. Eu acho que a gente pode muito extenso. A chapa que vai começar fazendo as considerações iniciais é a chapa Nossa Voz. Primeiramente, bom dia, obrigado a todo mundo que veio. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno do terceiro ano de Economia. Eu compus 2 anos de CE aqui da FEA e eu sou o que participo da eleição do DCE pela chapa Nossa Voz. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lígia, sou do terceiro ano de Economia, sou da gestão do CABC também e sou da chapa Nossa Voz. Acho que esse debate é um pouco vazio, a gente pode ter uma conversa acho que bem franca aqui, acho que poucos votos estão em disputa aqui, que é um pouco para isso que serve, mas acho que é importante ainda assim que a gente faça esse debate e consiga debater porque a gente acha que a nossa entidade estudantil importa, né? Acho que a chapa de abstenção começou falando que ia se abster das considerações iniciais, acho que isso é muito ruim para o debate, acho que a gente está aqui todo mundo para conversar, fazer um confronto de projetos, de programa, que acho que isso só tem a crescer o debate. Começando nisso, acho que dessa linha do pouco do debate está vazio, acho que está muito relacionado à economia, das que acabou de acabar, todo mundo meio cansado, mas tem muito também de que poucas pessoas entendem o que é o DCE, né, o que é o Diretório Central de Estudantes, poucas pessoas dão importância porque é isso hoje, e muito porque acho que se o DCE acabasse hoje, pouquíssimos estudantes iam perceber essa ausência. E eu acho que a gente parte do debate daí, do que é o DCE, do que a gente acredita que seja o potencial dessa entidade estudantil. Acho que o DCE parte do pressuposto de que os estudantes querem melhorar a universidade. A gente tem que representar uma categoria, que é a categoria estudantil, e que com isso a gente pode crescer, trazer demandas concretas, capacidade de mobilização dos estudantes. Então, desde essa condição física, espaços de convivência, acesso, permanência, assistência estudantil, debater o que a gente quer de fato de universidade pública, gratuita e de qualidade, até debater grandes temas. A gente tem um espaço para debater e mobilizar em torno da conjuntura nacional, os direitos de minorias, por exemplo, projetos de desenvolvimento do nosso país. Tudo isso são espaços de debates que hoje a gente vê que são muito reduzidos, pouca participação dos estudantes, que acontecem muito mais de maneira descentralizada, sem nenhuma articulação grande pelas demandas dos lugares, que é difícil de alavancar isso. A gente vê muitas demandas parecidas dos estudantes, espalhadas pelas unidades, espalhadas pelos campos, que tem muito pouco potencial de mudar, assim. Em tanto tempo, a gente não vê o que o DCE fez. Gerações de pessoas se formam na FEA, se formam na Poli, se formam em outras unidades, se formam no interior, sem saber o que é o Diretório Central dos Estudantes. E acho que a gente tem muito consenso, acho que isso não é por falta de consenso entre os estudantes. Quase todo mundo aqui acho que é a favor de cotas raciais,
Todo mundo aqui, tenho certeza, que é a favor de mais permanência estudantil. Todo mundo aqui, eu acho, é a favor de mais democracia nas estruturas da universidade. Todo mundo aqui, quase, eu acho também, é a favor de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, acho que a gente precisa de uma entidade estudantil que seja capaz de levar isso à frente, seja capaz de mobilizar os estudantes e estar no cotidiano deles. Eu acho que a Liz já colocou exatamente, ela tentou explicar o que é DCE, só que, dado o DCE presente, ela explicou o que não é o DCE, o que o DCE deixou de fazer. E eu vou colocar aqui porque que a nossa chapa não é só diferente pela camisa e a cor dela, é diferente porque a gente tem uma construção de vários centros acadêmicos, de pessoas que participaram da base, estão todo dia estudantes, como eu e a Liz estamos aqui na FEA. A gente está aqui todo dia, a gente participou do centro acadêmico, assim como as pessoas que estão lá na CEVEL fizeram a mesma coisa, assim como as pessoas que estão lá na ECA fizeram a mesma coisa, assim como as pessoas que estão na CAOF fizeram a mesma coisa, assim como as pessoas que estão em diversos outros centros que nós tivemos construção de base fizeram. Disso, nós tivemos algumas propostas que nós acreditamos que vai mudar o DCE da USP, vai mudar a cara de como os estudantes se organizam para a reeleição da política na universidade. Para começar, a gente vai falar a nossa opinião sobre estrutura de poder. A gente tem uma capacidade na lei de fazer alteração no regimento de como da representação dos RDs. Por exemplo, a LDU afirma que 15% da representação da universidade tem que ser por parte da categoria do estudante. E a gente nunca conseguiu se organizar para fazer isso acontecer. A gente não conseguiu, por exemplo, uma constituinte, uma assembleia, nada. Apesar de gritos e gritos de ordem, e falando que vai mudar e vai fazer coisas, nunca conseguimos fazer isso. Outra coisa que a gente vai fazer vai fazer o conselho dos RDs. Ninguém no movimento estudantil sabe a verdadeira extensão dos RDs de todas as unidades. Ninguém no movimento estudantil sabe o verdadeiro potencial que a gente tem na nossa apresentação de ciência do espaço que a gente já tem. A nossa ideia é fazer um grupo de trabalho, é fazer um conselho de RDs que vai mapear tudo isso para a gente poder trabalhar em cima do espaço que a gente já tem. Além disso, a gente vai tomar como ponto focal a permanência. Após a vitória de cota, que foi uma construção de muito longo tempo, não só no movimento negro, mas também de professores e de estudantes, a gente vai agora lutar pela permanência desses estudantes de cotas. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um mapeamento de todos os projetos que já existem, porque a gente também não sabe qual a extensão desses negócios. A gente vai fazer um grupo de trabalho que vai se focar exclusivamente em permanência e trabalhar com pessoas que necessitam de permanência. Além disso, a gente vai fazer um orçamento participativo para que os estudantes possam, eles, ajudar os estudantes cotistas que precisam dessa ajuda. A gente vai lutar pela regularização do auxílio regular em relação às bolsas e auxílios que já existem e não são bem feitos, não há relacionamento de prioridades, não há uma construção, e alunos que não precisam têm e alunos que precisam não têm. Então, isso é outra questão que precisa ser colocada. Pesquisa. Claramente, eu acho que isso é um consenso entre todo mundo de que as bolsas são necessárias. O ensino também, saúde mental, avaliação de professores coerentes com a necessidade dos alunos, interdisciplinaridade estratégica, produção de professores, extensão, colocação de atividade de extensão do currículo. E é claro, o DCE. A gente vai regularizar o CCA, que até agora não teve um calendário para as atividades profissionais. A gente vai organizar a assembleia em todos os campos, que é ridículo ter só uma assembleia no FELEST, e, claramente, a gente vai fazer isso com diretoria e organização estruturada, que não existe atualmente. A próxima chapa é a chapa de extensão. Bom, eu ia me abster, mas eu fui criticada, então eu vou colocar alguns pontos aqui. Por que fazer uma chapa abstenção para o DCE? Porque o que a gente se propõe é mostrar para vocês o que é o DCE e o que são as eleições para o DCE. São uma piada completa muito antes da chapa existir. A gente só está mostrando isso de forma oficial. Mas as eleições elas sempre foram uma piada e eu poderia citar inúmeros fatos, como por exemplo, não diria que são uma piada de bom gosto, uma piada de muito mau gosto, e eu espero que seja, né? Porque, por exemplo, quando uma mulher é chamada de estupradora em debate na FEFELEST, como já aconteceu, eu não acho que isso é uma coisa que pode ser levada a sério. Então, assim, eu espero que seja uma piada de mau gosto, de muito mau gosto, mas espero que não seja sério. Então, a nossa chapa, devido a várias coisas que aconteceram e devido à forma como o processo eleitoral ocorre, por exemplo, a inscrição de chapa terminou na quarta, quinta passada, terça, sei lá, e a eleição é essa semana. Não existe tempo para fazer campanha, não existe tempo para os alunos conhecerem a chapa, é tudo uma bagunça, é tudo uma palhaçada, e a nossa chapa também é uma palhaçada em homenagem a esse processo. Maravilhoso, obrigada. A próxima chapa a falar é a Primavera.
Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Odete, sou estudante de Letras da FLASH. Estou aqui com o Will, que é diretor do Centro Acadêmico da Faculdade de Educação da USP. E eu queria apresentar um pouco as nossas ideias, assim, tipo, da chapa Primavera nos Dentes. Em primeiro lugar, só alguns dados que eu acho que devem ficar muito na cabeça de todo mundo. Não sei se todo mundo sabe, mas a cada 30 minutos, o governo Temer corta quase R$500 milhão da educação. No próximo dia 10, vai ser validado a lei da reforma trabalhista, que vai, na verdade, tirar todos os nossos direitos históricos conquistados, que vai fazer com que a juventude ela não tenha uma perspectiva de futuro e que a gente volte ao trabalho escravo, como eu acho que vocês devem ter visto os inúmeros escândalos que teve em relação ao trabalho escravo aqui no nosso país. Ao mesmo tempo, se avança projetos reacionários da direita, como é o Escola Sem Partido, que vem tentar cercear a nossa liberdade de pensamento. Eu acho que a gente, enquanto estudantes universitários, a gente sabe o quão importante é o nosso direito ao livre pensar, o nosso direito ao conhecimento, o nosso direito a debater ideias, que é o que a gente está tentando fazer aqui nesse momento de eleição de DCE, que eu acho que é muito importante. Ao mesmo tempo, também a gente viu o avanço contra as questões democráticas, né? A gente viu a questão do trabalho escravo, que representa o que é essa tradição racista de um país como o Brasil, que foi o maior país negro fora da África, que teve 400 anos de escravidão, que a gente teve que fazer uma enorme luta aqui dentro da USP para conseguir arrancar o princípio de cotas raciais. A gente tem que seguir lutando para conseguir acabar com essa estrutura de poder totalmente racista e elitista, e para que os negros eles não entrem na universidade só pelas portas dos fundos como trabalhadores precarizados, mas sim para poder estar nas salas de aula, para poder produzir o conhecimento aqui dentro. Então eu queria colocar um pouco assim o debate do que a gente acha que tem que ser o DCE e o movimento estudantil. Porque ao contrário do que a chapa Abstenção diz, a gente não acha que as eleições para o DCE ou a nossa entidade, o movimento estudantil, são uma palhaçada. Acho sim que tem problemas, acho sim que o processo foi corrido, foi atropelado, que não permite com que a gente possa fazer uma discussão muito profunda com cada estudante, que os estudantes possam conhecer efetivamente todas as chapas, possam debater as ideias e os programas que estão colocados nela. Acho sim que deveríamos ter mais tempo para discussão e que o DCE deveria ser uma entidade mais presente na vida dos estudantes. Mas a gente tem uma perspectiva que é que o movimento estudantil, ele pode sim disputar grandes ideias. O movimento estudantil, ele pode sim fazer história. A gente já viu isso. A gente viu em maio de 68 os estudantes abrindo as portas da universidade para os trabalhadores. A gente viu aqui na Universidade de São Paulo, durante a ditadura militar, enquanto jovens e trabalhadores eram presos, torturados, o movimento estudantil da USP fazendo fundo de greve para poder ajudar os trabalhadores que estavam com seus salários cortados e levantando uma bandeira de abaixo à ditadura. Há muitos anos o nosso DCE, infelizmente, não consegue se colocar como um fator no cenário nacional. E a gente precisa debater o porquê disso. Mas isso não pode levar a gente a ser cético com o nosso potencial. Nós da Primavera nos Dentes acreditamos que cada um de nós que está aqui pode sim transformar essa realidade, que a gente pode se aliar aos trabalhadores e a gente pode dar uma nova perspectiva de futuro. Porque o que esse governo golpista quer é fazer com que a juventude aceite calada, que a única coisa que tem pra gente é o sistema capitalista e essa miséria, é reprimir nossa sexualidade, reprimir nosso direito à liberdade de expressão, reprimir as nossas ideias e o nosso pensamento. Mas a gente não, a gente sabe que a gente pode muito mais. E para isso, a gente quer discutir o que é a universidade. Os companheiros da chapa Nossa Voz falaram sobre a estrutura de poder da USP. Essa estrutura de poder, ela é herdeira da ditadura militar. E a gente não acha que a gente tem que defender essa estrutura como está aqui. Não temos que defender uma reitoria que taca bomba em estudantes, em mulheres, em crianças, que tira a creche, que quer fechar o HU, que se recusa a discutir as cotas raciais, que só teve que aceitar porque uma força do movimento negro, do movimento estudantil, do movimento de trabalhadores. Não podemos ter confiança em nenhuma ilusão nessa burocracia universitária. Temos que sim ocupar os espaços, disputar esses lugares, mas sim para subverter essa ordem, para falar que é necessário o fim da reitoria, o fim desse conselho universitário que tem mais representantes das grandes empresas e dos interesses capitalistas do que dos estudantes e dos trabalhadores, para poder batalhar por uma
na verdade, tipo, poder acabar com toda essa estrutura de poder. E como, tipo, tá acabando o meu tempo, eu queria deixar algumas outras ideias, assim, em relação à entidade, bem rápido. Porque eu acho que a nossa entidade, ela precisa estar mais presente nos cotidianos dos estudantes. E para isso, a gente defende que a gestão do DCE, ela tem que ser proporcional. Ela tem que estar todas as chapas que estão aqui, podendo ter o seu direito de expressar. Porque todos os alunos que votam, eles defendem essas ideias quando votam na chapa. Então, para o DCE ser mais presente, é necessário que tenha um debate cotidiano com todas as chapas e com todas as ideias que estão colocadas nesse momento. E é por isso que a gente defende a gestão proporcional. Agora 5 minutos para a chapa, pode chegar e não para. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriela. Sou da chapa Pode Chegar e Não Para. Eu queria primeiro pedir desculpa que eu tô com uma gripe mal curada, então pode ser que minha fala seja interrompida por umas tosses. Mas a nossa chapa é a maior chapa inscrita no processo. A gente tentou fazer uma construção da chapa que fosse bastante ampla, então a gente lançou uma plataforma colaborativa com alguns eixos que a gente acha que são fundamentais para o ano que vem. Então, a saúde mental, permanência, LGBT e assim por diante. E a gente conseguiu uma chapa com mais de 300 estudantes em 9 campi, 30 cursos. A gente acha que isso é muito importante para ter uma gestão bastante grande e enraizada. E a gente acha que as eleições do DCE agora precisam debater quais são os desafios do movimento estudantil no ano que vem. Porque no dia 7 de março, eu não sei se alguns de vocês também estiveram lá, mas a gente fez um grande ato na frente da reitoria para impedir que fosse votada a PEC do fim da USP, que é a PEC do teto de gastos da USP. Foi um ato muito expressivo, com centenas de docentes, estudantes, e o reitor Zago reprimiu a manifestação de maneira muito dura e violenta. Mas a gente continuou fazendo luta durante o primeiro semestre. Foi um semestre que a gente foi para Brasília, que a gente levou mais de 1.500 estudantes para a greve geral. Então teve bastante resistência, mas ao mesmo tempo é um cenário de um projeto de universidade colocado pela reitoria do Zago e que vai ter continuidade com o Barran, que agora está no topo da lista tríplice, né, para o ano que vem, que é um projeto privatista, que quer desvincular o HU, que quer fechar as creches, que quer descaracterizar a universidade que a gente conhece como uma universidade de excelência e, junto disso, né, num contexto de crise do Brasil, né, da nacional. Então, tem menos investimento, menos verba para a educação de modo geral, tem menos verba para a ciência, para a tecnologia. Os professores estão sendo contratados cada vez mais em regimes precários. Então, a gente teve uma grande vitória, que foi a das cotas raciais dentro da universidade, quando finalmente a população negra e mais pobre pode entrar dentro da USP, que é uma universidade bastante excludente. Aí a USP perde a sua excelência e vem passando por um processo de desmonte, de precarização e de privatização. Então a gente acha que no ano que vem, 2018, a gente precisa se armar para fazer uma defesa intransigente do caráter público da universidade. A gente precisa que o movimento estudantil seja um polo de formulação, de debate e de luta para defender mais investimento na educação pública, porque o Zago passou a gestão inteira dele dizendo que os recursos que tem hoje são suficientes. Mas ele fala isso porque ele é submisso ao governo do Estado, do PSDB, e há um projeto de universidade, uma concepção de universidade muito diferente da nossa. Então, para ele é isso mesmo, tá tudo bem. Só que desde 1995 é o mesmo repasse de verba que vem para a USP e para a educação. E a gente sabe que no meio disso tudo tem corrupção, tem dinheiro indo para outras prioridades que não são os serviços públicos. Então, a gente acha que 2018 é um ano para a gente ter muita coragem de defender o caráter público da universidade. A gente acha que isso vai estar em jogo ano que vem. Então, é muito importante que agora a gente faça os debates internos ao movimento estudantil. Eu acho que tem muitos problemas e coisas que a gente precisa aperfeiçoar. O movimento estudantil precisa atualizar os seus métodos, a gente precisa que cada chapa tenha propostas concretas para serem realizadas, mas é também preciso ter lado. É preciso saber que no ano que vem continua um projeto de reitoria e de universidade que é muito danoso para a gente.
justamente a questão da permanência, que precisa ser prioritária por conta da aprovação de cotas, está em questão também. Então, é um momento da gente, acho que, afirmar como eixo da nossa luta a defesa do caráter público da USP. Né? Para a gente isso é bastante importante. E também, a gente gostaria de falar que teve, não sei se vocês acompanharam, mas teve as eleições aqui na USP também para o 55º Congresso da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. E a gente participou dessas eleições enquanto oposição à atual direção da UNE, e inclusive saiu vitorioso desse processo com um debate de que o DCE, o movimento estudantil, as entidades do movimento estudantil nacional precisa ser independente às reitorias, aos governos estaduais e federal, para ter autonomia de fazer uma luta até as últimas consequências da defesa dos interesses dos estudantes. E a gente acha que uma entidade burocratizada como a UNE não se representa, e o movimento estudantil da USP deu um exemplo importante de como aglutinar os estudantes, de como fazer mobilização. Então, indo para o final, a gente teve a Marcha para Brasília, que a gente foi com 7 ônibus da USP, eu acho que foi bastante marcante o que a gente fez. E o DCE precisa, de fato, influenciar os rumos do país, ter esse tipo de pretensão, que é também relembrar a nossa história, né? Então, nós somos, na verdade, o avesso da chapa abstenção. Nós achamos que o DCE é coisa séria, que o movimento estudantil é coisa séria, e que não é tempo para piada também. Nós não temos tempo para ficar fazendo piadas adolescentes. Nós achamos que nós temos que ter coragem e firmeza para defender coisas que são fundamentais, que dizem respeito à vida dos estudantes, né? Então, acho que, enfim, nas próximas rodadas a gente consegue aproximar um pouco melhor as nossas ideias e propostas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vai ficar com o Chião. Bom dia, meu nome é Vinícius, faço parte da Chapa Território Livre, sou do curso da ECA, faço editoração, estou no meu 4º ano de USP. Acho que já foi falado bastante sobre o caráter dessas eleições pelo viés das outras chapas. Agora, a gente do Território Livre quer apresentar não só um programa para o DCE, mas uma reflexão sobre a realidade. Partindo de uma crítica parecida, né, com a da chapa abstenção, que encara a realidade de alguma maneira, sobre como o DCE não influencia atualmente na vida do estudante na USP. Como a política, essa política que a gente está fazendo agora, passa distante da realidade de quem está vindo aqui estudar. A gente vem estudar, né, imagino, cada um entrou na USP com um intuito diferente, seja por ideais humanitários, seja por pensar na sua carreira, por um viés empreendedor, pela pesquisa. Muitos aqui vêm por N motivos. Mas uma coisa que a gente tem em comum é que a gente está aqui para se formar, para entrar no mercado de trabalho. A maioria de nós, né? A gente está aqui qualificando a nossa força de trabalho. Essa mercadoria que muitos de nós só tem ela para viver, né? A gente depende disso para viver, para vender ela, ter um salário, né? Pagar as contas. Essa é a vida real, pagar as contas, né? Atravessar a cidade para vir aqui na USP, né? A nossa vida não gira em torno da USP. A nossa vida gira em torno, no momento de, viver a própria vida, né? Principalmente nesse momento de crise, em que a sobrevivência é questão de vida ou morte para muitos de nós. O desmonte da USP, pra gente, longe de ter que ser enxergado pelo viés simplesmente universitário, tem que ser enxergado pelo viés de alguém que está qualificando sua força de trabalho. A USP está sendo... o desmonte acontece como? Como é esse desmonte abstrato? É demissão, é fechamento de serviço, é precarização da nossa formação, né? O ensino está sendo precarizado, né? Essa qualificação da nossa força de trabalho está sendo cortada. Isso não é algo único aqui da USP, isso é nacional, né? Esse desmonte que a gente está tendo, a crise,
como ela está sendo encarada pelos dirigentes, representantes políticos, pelos dirigentes das empresas, né? Como a gente vai resolver a crise? Descontando no trabalhador, desvalorizando a nossa mercadoria, né? Enquanto fala-se desse desmonte da USP, crise no Estado, né? Os salários dos nossos burocratas continuam os mesmos, né? A corrupção continua a mesma, né? Só desconta nas costas de quem vai trabalhar. Então é sobre isso. Eu acho que tem que ser a preocupação da juventude nesse momento, né? Não adianta a gente se tentar achar um elo comum ideal e ideológico que parece que passa por longe das nossas vidas, né? Senão a vida tem que pautar a nossa política. Agora vamos falar um pouco mais sobre o próprio DCE. Ao longo de anos, né, a gente vê a chapa Pode Chegar e Não Para, a Nossa Voz, as chapas ditas de esquerda, né, estão há muito tempo coordenando a política aqui na USP. Uma hora oposição, outra hora situação. Porém, a gente enxerga, né, a nossa crítica vai para ambas, né, pelo esse modo de enxergar essa esquerda, né, que não passa por defender esse mínimo que a esquerda deveria defender, a força de trabalho. A gente passa por defender reformas, né, questões de acesso, inclusão, reformas culturais, pautas étnicas, todo tipo de reforma, todo tipo de tentar democratização da universidade, democratização dos espaços de controle universitário, mas nunca passa pela crítica de como isso tem sido encarado ao longo dos anos. Isso tem resolvido alguma coisa? Gente, é o mesmo programa apresentado há mais de 20 anos, né? O programa de democratização da universidade, o programa de reformas, né? De a gente estar lá, de reivindicar RDs, de diretas para reitor. Isso mascara... Caralho, já acabou? Bem, desculpa, gente. Tentei falar sobre tudo, mas é o seguinte: a gente, Território Livre, está aqui nessa eleição para se apresentar como uma organização que está preocupada em defender essas duas questões para a gente que são prioritárias para quem vai trabalhar: salário e emprego. Isso não passa longe da nossa realidade, porque a gente está aqui para se formar para trabalhar. Para defender a USP, acima de a gente ficar pedindo melhorias que não acontecem de fato, a gente tem que defender o que é nosso, né? Defender a luta junto com os trabalhadores, né? As condições de trabalho deles, né? Que as coisas não piorem ao mínimo, faz parte de defender o nosso futuro. Isso, gente. Falo mais sobre logo mais. Agora é a rodada das chapas terminarem entre si. A gente vai fazer 3 perguntas de chapa entre si e depois a gente faz a pergunta da mesa. A gente vai começar com a chapa do Território Livre, perguntando para Primavera nos Dentes. Aí é 1 minuto e meio de pergunta, 3 minutos de resposta e 1 de réplica. A gente vai avisando. Vocês disseram, né, caracterizaram o atual governo como um governo golpista. Nós, do Território Livre, temos uma caracterização diferente, né, porque a gente enxerga que o governo é uma continuidade do governo anterior, né, do governo Dilma. Né, o Temer e a Dilma estavam na mesma chapa. Como vocês caracterizam, né, esses governos do PT, né, e agora chapas que reivindicam esses governos? O que vocês acham disso? Né, qual crítica vocês têm para isso nessas eleições? Acho que vocês me ouvem sem microfone, né? Tem que eu... Odeio falar microfone. Enfim, de fato a gente chama o governo Temer de golpista porque eu acho que esse é um nome que se dá ao impeachment que aconteceu ano passado. Foi ano passado, parece que faz tanto tempo já. A gente
tem a caracterização de que eles foram golpistas, de que o governo Temer aplicou um golpe institucional em cima do governo Dilma, e a partir do momento que assumiu, o governo, o controle da nação, passou a ter um programa de governo mais liberal, mais reacionário, mais contundente no ajuste econômico. Isso não quer dizer que o governo Dilma não vinha fazendo ajustes, não quer dizer que o governo Dilma não se aproximava e com muita força de um programa neoliberal,